Chegamos à nossa última aula de Direito Eleitoral. É claro que essa aula ela será dividida em duas partes, né? Nessa primeira parte, nessa primeira hora, nós vamos trabalhar com as informações teóricas sobre as ações eleitorais. Nós não trabalharemos com todas as ações eleitorais. Eu separei aquelas 3 que são as mais cabíveis na prova, né? Então, nós temos 3 ações eleitorais que se destacam, que é a ação de impugnação ao registro de candidatura, temos a ação de impugnação ao mandato eletivo e, por sua vez, nós teremos a ação de investigação judicial eleitoral. Então, nós temos aqui 3 ações que serão o foco da nossa aula. É claro que existem outras, mas como a recorrência em provas ela é bem pequena, não versaremos sobre essas outras ações, somente então a ação de impugnação ao registro de candidatura, a ação de impugnação ao mandato eletivo e a ação de investigação judicial eleitoral. Tudo bem? Então vamos primeiramente conceituar o que vem a ser essas ações eleitorais. Então eu trouxe para vocês aqui que é um direito à invocação de tutela jurisdicional do Estado. Então, a partir do momento que tenha algo que está contra as legislações, contra as leis eleitorais, eu vou invocar perante o Estado que aquilo seja resolvido. Então, vamos lá. Muitas vezes eu tenho problema em um registro de candidatura, por ausência de uma causa de elegibilidade, ou a presença de um fator de inelegibilidade, então eu invoco ao Estado que aquele problema seja solucionado. E muitas vezes a invocação ao Estado para a solução de determinadas causas se dão através das ações, né? Então, o objetivo dessas ações de pedir o fundamento jurídico vinculado ao direito eleitoral. Então, na ação de impugnação ao registro de candidatura, na ação de investigação judicial eleitoral, na ação de impugnação ao mandato eletivo, nós temos as previsões aí do que é importante invocarmos nesse momento. Ok? Porque a partir das ações eu consigo entender o que pode ser vinculado ou não aos dispositivos eleitorais. Será que tudo aquilo que está sendo pleiteado, invocado perante a Justiça Eleitoral, realmente está contra a legislação? Muitas vezes não. Muitas vezes está tudo correto, está tudo coerente, mas através dessas ações é que nós vamos descobrir se de fato realmente está coerente. Então eu disse para vocês, 3 ações serão foco da nossa aula. A primeira ação que nós vamos trabalhar é a ação de impugnação ao registro de candidatura. A segunda ação é a ação de investigação judicial eleitoral. E, finalmente, nós temos aqui a ação de impugnação ao mandato eletivo. Tudo bem? Então, vamos começar pela ação de impugnação ao registro de candidatura. E eu gostaria que vocês pegassem aí o Código Eleitoral, especialmente, na verdade, nem é o Código, é a Lei Complementar 64 de 1990, que é a Lei de Inelegibilidades. E nessa Lei de Inelegibilidades, nós temos a previsão desta ação de impugnação ao registro de candidatura. Vamos lá? Olha só, então, quanto à ação de impugnação ao registro de candidatura, ela está prevista no artigo de número 3º da Lei Complementar 64 de 90. Veja só o que diz o artigo 3º. Cabe a qualquer candidato, partido político, coligação ou ao Ministério Público, então temos aqui quais são os legitimados ativos para a ação de impugnação ao registro de candidatura, no prazo de 5 dias, então aqui nós temos uma vez o lapso temporal, contados da publicação do pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada. Então esse artigo 3º, ele já traz aqui para nós as informações
principais que você precisa para a sua prova. Quem são os legitimados ativos para propor a ação de impugnação ao registro de candidatura, o prazo, qual que é o lapso temporal. Então veja novamente, artigo 3º, caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 dias, contados da publicação do pedido de registro, impugná-lo em petição fundamentada. Aí vem o parágrafo 1º. A impugnação por parte do candidato, partido ou coligação, não impede a ação do Ministério Público, uma vez que o próprio Ministério Público, ele é titular da ação. Aí vem o parágrafo 2º. Não poderá impugnar o registro de candidato o representante do Ministério Público que nos 4 anos anteriores tenha disputado cargo eletivo, integrado o diretório de partido ou exercido atividade político-partidária. O impugnante especificará desde logo os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6. Então, qual que é o objetivo principal da ação de impugnação ao registro de candidatura? Primeiro, esta ação ela visa impedir a concretização do conhecimento pela Justiça Eleitoral da aptidão de determinado candidato para a disputa eleitoral. Então, veja só. Visa impedir a concretização do reconhecimento pela Justiça Eleitoral da aptidão de determinado candidato para a disputa eleitoral. Então, uma vez que ele se registrou, alguma conduta, algum fato distanciará aquele candidato da possibilidade de pleitear um cargo eletivo. Então, o meu objetivo aqui é afastar esse candidato de pleitear um cargo eletivo. Quais são os motivos? Primeiro motivo, a ausência de uma ou mais causas de elegibilidade do impugnado. Então, se você observar, o artigo de número 14, parágrafo 3º, da Constituição Federal, ele traz para nós todas as causas de elegibilidade. Muitas vezes, um dos motivos que acarretam esta ação de impugnação ao registro de candidatura é a presença de uma ou mais causas de inelegibilidade. E também a ausência de uma condição de procedibilidade do registro, que é o tão famoso requerimento do registro de candidatura, o RRC, onde nós temos que provar toda aquela documentação. Tudo bem? Veja, a previsão legal eu já falei para vocês, é o artigo 3º da Lei Complementar 64 de 90, não é? O fluxograma que eu trouxe aqui para vocês para facilitar os estudos. Então, como que se dá esse fluxograma? Primeiro, até o dia... Aqui nós temos que alterar porque esse fluxograma está antigo. Então, até o dia 15 de agosto, às 19 horas do ano das eleições, é o período máximo para registro de candidatura, não é? Aí veja, eu tenho o requerimento do registro e eu tenho a publicação do edital com o deferimento ou indeferimento daquele registro. 5 dias, até 5 dias... Após a publicação desse edital, nós então vamos propor a impugnação ao registro de candidatura. E aqui entra os legitimados. Quem são os legitimados? Eu tenho o candidato, eu tenho partido político, eu tenho coligação e eu tenho também o próprio Ministério Público, não é? Então, nós temos aqui a impugnação ao registro de candidatura. Depois, eu tenho a realização de diligências. Veja, 72 horas após o término do prazo para impugnação, nós teremos a realização de diligências. No prazo de 3 dias da decisão dessas diligências, caberá recurso ao TRE, ao TSE e ao STF, escalonado desta forma, em 3 dias. Então, ao TRE caberá em 3 dias, ao TSE também cabendo em 3 dias, e ao Supremo Tribunal Federal também em 3 dias. Tudo bem? Então, de fato, esse daqui é o fluxograma para a ação de impugnação ao registro de candidatura. Quem são os legitimados ativos? Veja,
O eleitor, ele não é legítimo para impugnar registro de candidatura. Mas os candidatos, o partido político, as coligações e o Ministério Público são os legitimados. A iniciativa de qualquer desses legitimados não impede a atuação do parquê. Quem que é o parquê? O próprio Ministério Público. Então, a iniciativa de qualquer dos legitimados, seja do candidato, seja do partido da coligação, não impede a atuação do Ministério Público. A capacidade, falando sobre agora a capacidade postulatória, nós temos aqui que será instrumentalizada por um advogado legalmente habilitado e em condição de exercício profissional. A ação de impugnação ao registro de candidatura não pode ser deduzida sem a intervenção de advogado, segundo o artigo 133 da Constituição. Vamos ler o que diz o artigo 133? Veja só. Artigo 133, ele defende que os advogados, eles devem, então, quando nós temos uma ação eleitoral, elas devem ser responsabilizadas por um advogado, uma vez que ele está aí para defender essas ações. Então, por conta dessa Constituição Federal de 88, artigo 133, a ação de impugnação ao registro de candidatura não pode ser deduzida sem a intervenção de advogado. Quais são as vedações? Primeiro, partido ou coligação apresentarem impugnação aos seus próprios filiados. Não pode. Então, veja, esse partido ou coligação tem que apresentar impugnação a filiados de outros partidos. Afiliados de outros partidos. Segunda vedação: o partido político integrante de coligação impugnar isoladamente registro de candidatura. Não. Uma vez que formou-se a coligação, essa coligação agora, ela funciona como um único partido. Então, isoladamente, não poderá impugnar. Poderá impugnar junto à coligação. Então, essa é uma das primeiras vedações. Eu falei também sobre uma vedação quanto ao Ministério Público, não foi? Então, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, não poderá impugnar o registro de candidato o representante do Ministério Público que nos 2 anos anteriores tenha disputado cargo eletivo, integrado diretório de partido ou exercido atividade político-partidária. Legitimidade passiva, quem estará então do outro lado? Se ativamente eu tenho um partido, uma coligação, um candidato e até mesmo o Ministério Público, quem que sofrerá essa ação? Então, passivamente, nós teremos aqui os cidadãos que vieram a ser escolhidos em convenção e apresentado o requerimento de registro de candidatura. Simples, não é? Então, se eu estou tentando impugnar o registro de uma candidatura, com certeza a impugnação ela vai afetar, vai atingir esse cidadão. O prazo, quanto ao prazo, será interposta no prazo de 5 dias, contados da publicação do pedido de registro. Só para a gente orientar, temos aquele fluxograma que foi trabalhado. O prazo é decadencial, portanto, não se prorroga. Quem é competente para julgar? Primeiro, se nós estamos tentando impugnar o registro de candidatura de candidatos a presidente e vice, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral. Se a impugnação ela está atingindo candidatos a senador, a governador e deputados, a competência é dos próprios tribunais regionais eleitorais. E, finalmente, se forem de candidatos a prefeitos e vereadores, aos juízes eleitorais. Quanto ao princípio da celeridade, o que nós temos? Olha só. Antes, o prazo que tinha para poder
julgar todos os pedidos de registro de candidatura era até 45 dias antes das eleições. Mas aí veio a Lei 13.165 e reduziu esse prazo. O prazo agora é até 20 dias antes das eleições. Então veja, o estabelecimento de 20 dias antes da data das eleições para que os tribunais regionais eleitorais enviem ao Tribunal Superior, para fins de centralização e divulgação de dados, a relação dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais. Nesse mesmo prazo, todos os pedidos de registro de candidatura devem estar julgados em todas as instâncias. Algumas dicas especiais. Primeiro, o Ministério Público não pode encampar e prosseguir com a ARC se o impugnante desiste. Então lembre-se, o Ministério Público ele pode entrar com a ação independente dos outros legitimados, mas se o impugnante desiste, o Ministério Público não pode prosseguir. Segunda dica, o juiz eleitoral poderá limitar a oitiva de testemunhas. Lembra que eu citei para vocês lá na Lei Complementar 64 de 90, artigo 3º, o seguinte: o impugnante especificará desde logo os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6. Mas aí o juiz eleitoral poderá reduzir ao número de 3 testemunhas. Tá? Terceira dica. Caso o motivo da ação seja por conta do analfabetismo do impugnado, poderá o juiz eleitoral submetê-lo a teste ou verificação acerca do analfabetismo, sem criar constrangimento ou situação vexatória ao cidadão. Tudo bem? Próxima ação a ser trabalhada é a ação de investigação judicial eleitoral. O que vem a ser essa ação de investigação judicial eleitoral? Aí eu trouxe aqui alguns conceitos, né? Primeiro conceito é um poderoso veículo de resgate da democracia, na medida em que combate fatos abusivos, em prejuízo da liberdade de voto e visa a assegurar a lisura do pleito, garantindo que o exercício do mandato será desempenhado por aquele que legitimamente foi eleito na chapa apresentada à escolha popular. Então veja, o objetivo desta ação é verificar se algum dos candidatos estão abusando do poder econômico ou do poder político. Então, o máximo objetivo desta ação é justamente isso. Se algum desses candidatos estão tomando ações abusando do poder econômico ou do poder político, pode-se entrar com a ação de investigação judicial eleitoral. Foi o que sofreu, por exemplo, a chapa Dilma e Temer nesses últimos tempos, né? Era uma ação de investigação judicial eleitoral que estava embasando aquela ação. Instrumento destinado à repressão do abuso do poder econômico e político nas eleições, a fim de que seja garantida sua legitimidade. Então, quais são os objetivos desta ação? Primeiro, apurar o uso indevido, o desvio ou abuso do poder econômico em benefício de candidato ou partido político. 2. Apurar desvio ou abuso do poder de autoridade em benefício de candidato ou de partido. 3. Apurar a utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou partido político. Quais atos aqui que vão caracterizar abuso de poder político? Então, nós temos aqui a menção a alguns atos que caracterizam abuso de poder político. Primeiro, concessão de benefícios a servidores públicos nas proximidades das eleições, né? Então, veja, eu concedo um benefício para o servidor público só porque está próximo às eleições. Ato de administração que teve como objetivo imediato o favorecimento de algum candidato. 3. Propaganda indevida com promoção pessoal do prefeito e, consequentemente, infração ao princípio da impessoalidade.
as condutas no artigo 73 da Lei das Eleições. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para a galera que acabou de assistir essa pequena aula aí demonstrativa com o professor Bruno de Oliveira. Vocês já perceberam aí a qualidade e a competência do professor Bruno de Oliveira. O professor Bruno, eu afirmo sem medo de ser feliz, é um dos melhores professores de direito eleitoral disponíveis que estão militando hoje em concursos públicos no Brasil. E atenção, nós aqui do Lá Concursos, nós separamos uma isolada com o professor Bruno de Oliveira. É o curso dele 2017, super atualizado, super competitivo, com muitas questões de concursos aí, por apenas, preste atenção, por apenas R$40. Então, um curso com o professor Bruno de Oliveira, isolada, direito eleitoral, R$40. Quer se matricular? Só clique aqui embaixo que você tem um link que você vai fazer sua matrícula no site laconcurso.com.br. E além disso, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui do Lá Concurso, nós temos aí combos completaços para todos os concursos dos tribunais eleitorais aí, TREs do Brasil. Então, nós temos combos completados, com português, matemática, direito administrativo, constitucional, administração pública, regimento interno, noções de sustentabilidade e assim por diante. E os nossos preços são preços super competitivos, são preços populares com extrema qualidade. Isso você só encontra aqui no Lá Concurso. Bacana? Ah, já ia esquecendo. Se você deseja ter esse material de apoio do professor Bruno, só clicar aqui embaixo que tem um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Obrigado. Tchau. Clique lá.